Seja bem-vindo a mais uma aula do curso supervisor. E hoje é lição 8, que é refinando a supervisão. Quero te ajudar hoje a refinar a sua supervisão, ou seja, melhorá-la, deixá-la mais de autoridade, deixá-la mais profissional, vamos por assim dizer. Sabe, você precisa aprender a aumentar a sua autoridade como supervisor. As pessoas precisam olhar para você e ver que você tem autoridade no assunto. E ser autoridade não é impor que você é o melhor, mas é você ser alguém que tem autoridade naquilo que está falando, que você sabe do que está falando. E para saber o que está falando, você tem que ser alguém que toca a vida das pessoas como supervisor. O bom supervisor é aquele que exerce bem o seu ministério. Ou seja, ele é alguém que multiplica células, multiplica supervisões e multiplica lideranças e abençoa pessoas. Ajuda pessoas a viver o destino delas. Então essa pessoa ela vai ganhando a autoridade. A primeira coisa que você precisa aprender é que você tem que ter uma autoridade não só de posição. Às vezes a gente quer ter uma autoridade por ter posição. E não é aquele. Tem uma frase que eu gosto muito que é: não é o que se torna pastor que é respeitado por todos, mas aquele que é respeitado por todos pode se tornar um pastor. Né? A mesma coisa é um supervisor, não é a posição da autoridade, mas aquilo que Deus entregou para ele, aquilo que ele exerce, que mostra que de fato ele é um supervisor. E há três categorias que nós vamos trabalhar aqui hoje, que são muito importantes para o sucesso de um supervisor e ele ter autoridade naquilo que ele está fazendo e ter uma supervisão refinada. E eu quero te dar alguns conselhos sobre a autoridade de posição. A primeira coisa é: use sua posição para beneficiar seus líderes. Se você tem uma posição de, de voz, de estar na frente, de estar acima, entre aspas, use isso para beneficiar os seus líderes. Segundo, use a sua posição para proteger e promover seus líderes. Ouça antes de falar. Para isso que você tem posição, não para impor, mas para levantar um outro. A autoridade, ela vem através de especialista. Quando você pega alguém que conhece aquele jogo, por exemplo, aquele cara que é um especialista em futebol, aquele técnico que é especialista em futebol, ele é um cara que conhece o jogo. Você o respeita, você vê como um especialista. Então, um supervisor tem que ser um especialista. E como que ele se torna um especialista? É através de pesquisa, conhecimento, prática, né? Na verdade, o meu conselho é esse: devore livros, artigos sobre células. Entre na internet, descubra as informações sobre células. Agora, um detalhe é: cuidado com os conselhos, se você vai coisa errada, né? Não seja um sabe-tudo, fingindo que tem todas as respostas. Não pule para as conclusões, ouça antes de falar. Cuidado com histórias desnecessárias, achando que isso é muito bom, mas o especialista é aquele que estuda, não é aquele que finge que sabe, é aquele que realmente sabe, né? E aí, como que eu cresço, então, pastor? A minha autoridade de especialista. Primeiro, leia muito sobre o Ministério de Células. Anota aí. Segundo, pratique suas habilidades de supervisão. Terceiro, reflita sobre sua própria experiência como supervisor. Quarto, absorva conhecimento de outros supervisores, inclusive do seu supervisor, que no caso é seu pastor ou seu coordenador. Outra forma de autoridade que você tem que ter para ter uma supervisão boa, eficaz, é a autoridade espiritual. Bons supervisores têm vida com Deus, eles demonstram e exalam Jesus, eles carregam o Espírito Santo com uma unção poderosa. As pessoas olham para ele e falam: eu tenho que ouvir esse cara porque ele carrega uma unção diferente. Sabe, existem formas de aumentar, viu, a sua autoridade espiritual. Por exemplo, desenvolva sua vida devocional, busque o Senhor antes de tomar decisões, ouça a Deus, escreva o que Ele lhe mostrar, ouça os outros e evite falar muito. Outra autoridade que você pode ter é a autoridade relacional, para deixar você um supervisor ainda melhor. Por exemplo, você precisa se relacionar. Conhecimento, treinamento de habilidades, resolução de problemas, dinâmicas de grupos e outras técnicas podem ter um papel importante no sucesso do supervisor. É o que a gente já falou. Mas o que um novo líder de célula realmente precisa é de alguém de confiança que carregue o peso com ele, compartilhe sua jornada e ouça suas ideias.
Cabral, você prefere um supervisor que é muito bom, ele tem toda a técnica, mas tá nem aí pra você, ou alguém que tá, às vezes não sabe tanto, mas tá aí pra você? Então, tem que ter autoridade relacional. Se fosse para colocar um ranking, né? Acho que não tem ranking, na verdade é um tripé, né? Que é você estar bem espiritualmente, ter bom relacionamento e ser bom no técnico também, na técnica, né? É, Pastor, como que eu aumento a minha autoridade relacional? Vou te dar alguns exemplos. Primeiro, gaste tempo com as pessoas. Segundo, encontre paixões e interesses comuns, incluindo áreas que não estão ligadas ao ministério, isso que é muito importante. Priorize os interesses do seu liderato mais que os seus. E por último, procure atender a necessidade e a agenda deles antes das suas. Amém? E assim você vai ter uma supervisão mais refinada, melhor, mais de autoridade. Exercendo essas três autoridades: a autoridade de posição para abençoar o próximo, e principalmente a autoridade espiritual, técnica e a autoridade de relacionamento. Bem, nós terminamos mais uma aula. Então, continue aqui, meu Jesus, e eu te espero na próxima.